Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Portugal. Boa tarde, Brasil. Depois de umas longas férias aqui na Europa, a gente voltou aí com força total, com os nossos ilustres convidados. Nosso grupo, o Heart of Agile Portugal. Eu sou o Jorge De Luca, um dos co-hosts desse grupo, com a Solange, com a Carla, com o Manuel, Tereza. Eles em breve entrarão aí. Esse grupo foi criado, essa comunidade foi criada por Alistair Cockburn, que também é um dos criadores do Manifesto Ágil, e ele criou essa comunidade com o intuito da gente voltar às origens do que é a realidade, a agilidade. Nós estamos aí com presença nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, temos um grupo no WhatsApp. Iremos colocar aí esses links no chat em breve, para que vocês possam aceder a esses links. Procurem, por favor, heartofagile.pt. Lá pelo meio dessa apresentação, nós iremos enviar no chat também um link para o formulário de satisfação. E hoje nós temos aí uma presença super ilustre do meu amigo Andy Barbosa, diretamente do Brasil, de Santa Catarina, é isso? Estamos aqui, eu moro aqui, né, cara? Santa Catarina. Andy, é um prazer tê-lo aqui no Heart of Agile. Obrigado aí pela sua presença, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco, apresentando aí todo o seu conhecimento. Eu vou deixar agora aqui a palavra para minha amiga Solange, para ela fazer aí a apresentação do Andy, a parte profissional do Andy, e depois o Andy começa efetivamente a sua apresentação. Solange, é contigo, toca aí. Ok. Bom, vou falar um pouquinho do Andy Barbosa, o currículo dele é muito extenso, eu vou tentar resumir um pouquinho. Bom, entre tantas coisas que o Andy já fez, ele contabiliza 30 anos de carreira na área de negócios e TI, dentre os quais tem mais de 15 anos na liderança e gestão de equipes de projetos, desenvolvimento e inovação de software. É mestre em administração, especialista em gestão estratégica de TI e negócios, custos e controladoria, gestão ágil, comportamento organizacional e tem MBA em gestão de projetos. Dedicado à agilidade desde meados de 2014, tem várias certificações na área. Andy é uma das referências do assunto no Brasil e no exterior. É fundador do Agile Institute Brasil e compartilha suas pesquisas, experiências e aprendizados nas redes, blogs, palestras, eventos e cursos de formação profissional. Bom, esse é o Andy. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra termos aqui conosco hoje. A palavra é sua. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Jorge, Solange, amigos e colegas aí também, o próprio professor Eduardo, o Ibson aí, que são colegas aqui do Brasil. É muito bom estar aí podendo compartilhar um pouquinho dessa nossa experiência, né? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, gente. Vocês estou aqui mais uma vez trazendo esse case, foi um case que a gente estreou ele em apresentações há alguns dias, né? A gente teve no Agile Brasil aqui, é um congresso que existe, e a gente teve a oportunidade de apresentar pela primeira vez esse case, e vocês estão sendo a segunda comunidade aí que está recebendo essa apresentação. É muito bacana poder estar aqui, poder compartilhar esse trabalho e retomar aí o contato até com a comunidade ágil aí de Portugal, que é um trabalho que a gente vinha desenvolvendo aí antes da pandemia, né? Tínhamos vários projetos aí em Portugal, fiz vários treinamentos aí, fiz algumas consultorias aí também, e a gente espera que no ano que vem a gente esteja retomando aí esse contato com todos vocês e está aí colaborando e aprendendo também com toda a comunidade, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre Lean Portfolio Management, que é justamente como a gente vem abordando, né? E elevando um pouco o nível de uso da agilidade das organizações, saindo um pouco daquele trivial, né, de equipe, de Scrum, Kanban, simplesmente e dando um passo a mais dentro desse processo. Eu venho já há algum tempo, né, atuando dentro dessa perspectiva. Hoje
estou muito focado nas iniciativas de agilidade organizacional. Então, a gente transcende muito o trabalho com as equipes, a gente vai muito para o tático e estratégico nas organizações. E para isso ser possível, né, exigiu muito esforço, muita dedicação, muito estudo, muita aplicação, acertos, erros, né? E a minha história começou aí, como a Solange colocou, lá em 2014, dedicando-me exclusivamente a trabalhar com agilidade no Brasil, e tive essas experiências muito legais em Portugal, na Espanha também. E hoje, de treinamento, eu acumulo aí quase 4.000 horas de 4.000 pessoas, né, que já passaram pelos treinamentos que eu ministro. São mais 5.000 horas já de consultoria dentro do universo em ágil, vários livros aí que eu também já compartilhei com a comunidade sobre Agile Coach, liderança ágil, né, planejamento e alinhamento estratégico, toda a parte agora com o Flaps Model Thinking, que justamente traz uma proposta bastante ampla, né, para se aplicar agilidade organizacional. Tem algumas credenciais aí dentro da agilidade, eu sempre falo que eu estudo tudo que está disponível aí de método, framework, eu procuro estudar e me inteirar, porque eu trabalho hoje muito dentro da minha especialidade como Agile Coach para resolver problemas, né? Eu não defendo um método ou outro, eu defendo uma solução para o problema que a empresa, que aquela organização tem, e nem sempre, né, uma ou outra escolha ela é a ideal. Às vezes a gente tem que fazer algumas composições aí, e é nisso que a gente se concentra. E sou um grande estudioso aí da metodologia do coaching, né? O coaching de performance, o coaching evolutivo, que são propostas um pouco diferentes, né? Do coaching tradicional, né? Do life coach, self coaching. A gente transcende isso e vai muito para o coaching de resultados, que é o que a gente tem por trás aí de toda a nossa abordagem, né? Pessoalmente, hoje eu estou atuando trabalhando, né, com 5 organizações que eu venho fazendo meu trabalho diretamente na BMW, que é o case que a gente vai estar observando aqui hoje, na Algar, Laboratórios Abbott, na Philip Morris e no Gran Cursos Online, que é meu grande desafio aí, possivelmente para o ano de 2023, né? A gente começou já nesse ano. O Gran é a maior edtech do Brasil, ela tem hoje mais de 550.000 alunos e ela tem uma meta de chegar em 2026 a 4 milhões de alunos. E a gente está contribuindo aí para uma reorganização toda da estrutura organizacional e levar agilidade para conseguir suportar o crescimento exponencial que ela busca aí para os próximos anos. Eu comentei que estava até ontem por lá e a gente estava justamente trabalhando em cima de várias iniciativas, toda a parte de alinhamento estratégico e design organizacional que a gente vai estar estruturando, né, para esse próximo ano, né? Muito bem, mas meu desafio hoje aqui é trazer para vocês, demonstrar um pouco como a gente pode conectar, então, essa estratégia de negócio com a execução, fazendo uso aí de uma gestão Lean ágil de portfólio, né? Portfólio. Esse case é o case de implementação que a gente fez na BMW aqui no Brasil. O foco da BMW era otimizar algumas questões e justamente a nossa necessidade inicial, quando a gente chegou na BMW, a ideia da equipe e do André, né, logo ele vai dar um depoimento aí, era construir um hub, né, um hub que pudesse sustentar, melhorar, inovar os sistemas atuais, novos, toda a infraestrutura de TI no Brasil. E isso envolvia clientes internos e externos da organização. E eles já eram uma empresa que adota agilidade aí, pelo menos no nível de equipes, nível de times, né, há bastante tempo, e tem toda uma diretriz internacional, mundial aí da BMW, mas eles estavam enfrentando alguns problemas, né, e que a gente tentou, então, solucionar de algumas formas, né. O André, quando ele se posicionou dentro do início desse projeto, o André, que é o head de TI aqui no Brasil, ele viveu muito tempo em Portugal, trabalhou na BMW em Portugal, trabalhou em outras unidades da BMW pelo mundo e assumiu o desafio aqui no Brasil de fazer um reorg aí, uma reorganização, então, de toda essa estrutura. E ele tinha uma coisa muito importante que ele me trouxe, é que, poxa, nada adianta eu fornecer soluções, né, ou produtos de forma rápida, se elas não estiverem alinhadas ou possam contribuir para a estratégia da companhia. E aí a gente, então, começou a entender um pouco melhor aquele contexto, aquele cenário, e trabalhamos aí na proposição daquilo que seria possível resolver. A gente tinha uma estrutura,
um modelo muito um pouco complexo, né, de se gerenciar e de se promover uma governança, porque a estrutura que existia de fluxo de trabalho até demanda de projetos, elas eram um pouco isoladas, né? As áreas de negócio, elas tinham autonomia para contratar fornecedores de TI, para contratar serviços de TI, sem o envolvimento da área de TI da própria companhia. Então, se a área de marketing tivesse interesse em adquirir uma solução de software, ela podia adquirir diretamente de um fornecedor, implementar aquela solução, customizar, desenvolver novas funcionalidades, sem o envolvimento da TI. E isso causava alguns problemas, né? Poucos projetos, né, eram alocados ou eram coordenados ou gerenciados pela IT, só que depois, na hora de dar sustentação, evoluir, melhorar, essa responsabilidade caía no colo da TI, e esse fluxo aqui, né, todo de conexão direta entre o cliente e fornecedores, e a necessidade, muitas vezes, de fornecedores colaborar para implementar alguma solução, estava gerando alguns problemas, né? Tinha um desafio lá, tinha um grande volume de demandantes, era um excesso de áreas e pessoas, um grande volume de canais de comunicação, então não existia um único canal para fazer a requisição de demandas ou abertura de projetos e assim sucessivamente. Tinha uma diversidade muito grande, uma quantidade também maior ainda de parceiros de tecnologia, fragmentação de produtos e serviços, né? Produtos que não tinham conexão, tecnologias divergentes, né? Níveis de qualidade diferentes, uma diversidade muito grande de tecnologias envolvidas, bancos de dados, etc. Então, isso tornava o ambiente cada vez mais complexo e exigia uma diversidade muito grande de competências dessa equipe de TI. E aí nós tínhamos, então, várias insatisfações, né? Atraso, espera, impedimento, excesso de trabalho, a falta de visão do que tinha para fazer e o que estava em progresso, excesso de dependências, né? Falta de canais de comunicação em excesso, pouca colaboração do negócio com a TI. Tínhamos dificuldade lá em gerir esses fornecedores, esses projetos, e sustentar e evoluir esses produtos, né? Depois de adquirido, não se tinha um alinhamento, muitas vezes com a própria tecnologia já existente, com a infraestrutura disponível, isso gerava uma série de problemas. Então, a nossa grande desejo, né? A nossa visão era que o Hub, então, pudesse ser um núcleo onde pudéssemos centralizar aí todas as demandas, né, das áreas de negócio, e esse Hub, né, do IT Brasil pudesse, então, ser o catalisador, aí, o coordenador, e que aplicasse aí uma governança em cima desses projetos e principalmente desses fornecedores, justamente para garantir a qualidade, né, e a satisfação desses clientes aí em torno disso. Bom, para isso a gente já tinha uma visão clara desde o início do projeto, que a gente ia precisar criar duas cadeias de valor ali específicas dentro da TI, uma para cuidar da infraestrutura de sistemas e integrações, outra para cuidar dos sistemas mais corporativos, né, envolvendo aí SAP e outras, Salesforce e outras soluções que eram suportadas, né? Então, o Hub ia ser esse elo de ligação entre as áreas de negócio e os fornecedores e até mesmo as próprias equipes internas de desenvolvimento, né? E a gente tinha um objetivo, que era orientar esse trabalho para os objetivos estratégicos, equilibrar esse fluxo de trabalho, garantir a qualidade, né, execução do trabalho, ter eficiência e eficácia na execução dos projetos, aumentar e aproximar a TI do negócio, reduzir desperdícios, tinham vários desperdícios em relação a tempo, dinheiro, dar visibilidade sobre o trabalho em progresso, aumentar o planejamento e a previsibilidade dessas entregas desses projetos e demonstrar o valor da TI para o negócio. Então, esses eram os grandes objetivos que a gente alinhou quando iniciou esse processo de mudança. Como é que a gente foi tornando isso realidade? Bom, dentro do nosso modelo aqui do Flaps, né, o Flaps é um modelo, né, um guia para se implementar toda a agilidade organizacional. Ele trabalha com vários mecanismos aí para aplicar agilidade tanto no nível operacional, tático, estratégico e conectar essas camadas, né, escalando, de fato, a agilidade
dentro da organização, né? Posso trabalhar equipes, posso trabalhar portfólios e toda a parte tática, posso trabalhar a estratégia de negócio como um todo, usando toda a abordagem ágil dentro disso. O Flaps tem um guia de implementação, mas e também, né, ele está baseado aí em 8 passos bem importantes, né? Planejamento e alinhamento estratégico, os pensamentos sistêmicos, o alinhamento tático, o design organizacional orientado à estratégia, uma gestão otimizada de fluxo de upstream, downstream, tem toda uma parte de planejamento e alinhamento operacional, parte de OKRs, e o que a gente chama de governança mínima viável para viabilizar uma execução estratégica, né, dentro da visão da agilidade, né? E ele tem uma forma bem simples de entender, né? Todo o nosso trabalho está orientado à estratégia de negócio. Ele tem aqui alguns passos, né, para fazer a gestão de iniciativas, backlog de estratégia, um funil de portfólio, planejamento de entregas, uma governança, até chegar nas equipes. Então, a gente consegue conectar todo o trabalho das equipes com a estratégia do negócio, fazendo uso desses mecanismos aqui. E foi o que a gente implementou na BMW com base em cima do que a gente chama de value streams orientadas à estratégia, né? Então, a gente olha para a organização e para as equipes, né, como, de fato, organiza as equipes em torno desses fluxos de valor que sempre precisam estar conectados com a estratégia para acionar o upstream, para acionar o downstream. Então, a gente olha lá para os objetivos e key results do negócio, trabalha ideação, trabalha a proposição, concepção, faz uma seleção, aprovação e priorização dentro do upstream e depois leva isso para o downstream para que as equipes possam trabalhar. Então, é uma forma de olhar os processos da organização e tentar conectá-los aí com a estratégia de negócio. E os primeiros passos que nós demos dentro da BMW foi justamente isso, foi identificar e mapear essas value streams, entender quem eram os demandantes, os canais de comunicação, os tipos de demanda, os produtos e serviços, que equipes estavam envolvidas em cada value stream, as dificuldades e insatisfações. A gente capacitou muito a liderança, né, envolvida nessas equipes, formamos agentes de mudança interno, definimos o produto e o serviço, que ia ser o piloto dessa mudança, para experimentar, testar e validar o modelo, e desenvolvemos aí uma solução para a gestão integrada desse fluxo, né? Bom, o que é isso? Bom, uma solução. A gente, então, primeiro mapeamos, né, todo o trabalho das value streams, a gente entendeu o que a VSM1 fazia, ela atendia serviços de Data Analytics, RPA, Salesforce, SAP. A VSM2 trabalhava com infraestrutura, integrações, Autobank, Tableau, SafeDoc, Bacen, que são soluções específicas de cada uma delas. E vejam, aqui a gente tem aquela value stream, onde a gente tem a proposta, o business case, a priorização, a habilitação, o planejamento de entregas, o trabalho das equipes e como os stakeholders atuam em cada uma dessas etapas, né, da value stream. Então, na proposição, na requisição de projetos, na construção do business case, na priorização, na habilitação, na planejamento de entregas, né, no backlog building, nas iterações, no check-in, sync, na review, retro e na entrega. Nós temos 2 value streams com formatos diferentes que atuam dentro do mesmo fluxo de trabalho. Essa value stream, ela trabalha envolvendo muito as áreas de negócio e os clientes. Já essa value stream, o envolvimento da área de negócio, ela é limitada e todo o enable, que aqui é colaborativo, ainda aqui é feito por um PMO, né? Então, é uma área que tem um PMO que faz a regulação das demandas, então o PMO que toma decisões aqui sobre prioridades e coisas que vão ou não entrar para serem executadas. Então, a gente entendeu todo esse contexto, mapeamos aqui, identificamos os atores, né, e as equipes que colaboravam dentro de cada uma dessas etapas da value stream e definimos aqui, partimos então para a definição desse fluxo de trabalho e fizemos o desenho, né, de como é que isso funcionaria dentro da estrutura da BMW e automatizamos esse fluxo todo de trabalho aqui, usando algumas ferramentas, né, que a gente já vai estar vendo aqui. A gente usou Confluence, a gente usou Jira, a gente usou o Flaps e a gente usou o LinearB, que justamente lá com o Dora, né, Metrics, para extração de métricas, né, combinamos soluções e implementamos todo aquele fluxo, né, que justamente eu vou detalhar ele agora aqui passo a passo. Então, quer dizer,
cada unidade de negócio ela tem uma série de iniciativas, né? Iniciativas estratégicas que estão, obviamente, alinhados com os interesses do negócio. Essas áreas de negócio, então, detentora da estratégia, elas têm condição de acessar, né, via Confluence e registrar seus pedidos, registrar suas demandas, registrar seus projetos, né, de acordo com seus interesses, com o interesse da área, né, e eles imputam esses dados, então, dentro dessa ferramenta do Confluence. Essa informação, ela já cai diretamente, né, dentro de uma estrutura, e ela tem uma estrutura base aqui, com algumas informações que são importantes. Quer dizer, eu não posso aceitar qualquer pedido, né? Os pedidos vêm, então vão ser detalhados, existem algumas informações muito importantes, que é a justificativa, a contribuição estratégica daquela proposta, uma categoria da proposta, o custo do atraso, a expectativa de entrega, né? Uma descrição detalhada desse desejo que o demandante tem. E esse modelo a gente implementou lá no Confluence, né? Então, pelo próprio Confluence, cada demandante que tem acesso a essa área restrita seleciona o produto, a categoria da requisição, né? A data de expectativa para entrega, o owner, né? A unidade de negócio, a área, faz uma descrição e complementa tudo isso para que isso caia onde? Isso cai, todas as requisições, elas têm essa classificação, né? A gente definiu lá algumas classificações, mas elas são, obviamente, personalizadas de acordo com cada organização. Então, se era uma ordem de C-level, né? Se era legal, fiscal, se era redução de custos, se era para desperdício, se era benefício para o negócio, se era alguma melhoria ou inovação. E com base nessas iniciativas, a gente conseguia priorizar esses pedidos, né? Entendendo o que era emergencial, o que tinha alta prioridade, média prioridade, baixa prioridade, né? E tudo isso, então, todas as estratégias de negócio, as ideações, os ajustes, as melhorias, por meio de iniciativas, elas também eram classificadas o tipo dessa iniciativa, se ela era um incremento num produto, né, uma melhoria, um novo relatório, uma nova consulta, uma mudança, é um MVP, né, um experimento, uma inovação, plano de negócio, um plano de mudança, um plano de serviço ou outros. Então, tudo isso a gente conseguiu e consegue categorizar dentro do sistema, e isso cai, todos os requests caem dentro de um backlog estratégico, né? O que é esse backlog estratégico? Backlog estratégico justamente a gente usou, inspirado aí nas classes de serviço. Então, a gente organiza as demandas, as propostas todas que chegam dentro da área de TI, para cada uma das value streams, se ela é emergencial, se ela é de alta prioridade, média ou baixa, se é para entrega imediata até 90 dias, 180 ou é indefinido. E com base nessas classes aqui, a gente então inicia o trabalho, né, de especificação e dar andamento ali no upstream e downstream. Tá? Aqui tem uma visão também de todos os requests, né, dentro de uma visão gráfica, distribuição por produto, por área de negócio, qual a área de negócio que mais demanda, categoria, né, por demandante, por OKR, né, se está conectado com algum OKR, por prioridade, por contribuição para o negócio, por tempo crítico, por risco e oportunidade. Então, você começa a gerenciar não só, né, backlog, você começa a gerenciar as iniciativas, todas as propostas que existem, e a partir daí, então, a gente inicia, né, o processo de trabalho em cima de cada iniciativa. Quer dizer, a iniciativa existe, não quer dizer que eu já vou sair trabalhando lá com a equipe em cima dela. A gente vai fazer um estudo, vai fazer uma análise dentro do upstream para detalhar essa iniciativa, entender um pouco melhor a demanda, para depois, de fato, poder levar isso para o trabalho das equipes. Aqui tem uma visão, né, também meia embaraçada aí, porque são informações sensíveis, então a gente não pode comunicar. Mas aqui a estrutura dentro do Gira, como é que ficou aquela visão, né, toda tagueada ali com cores, etc., para a gente poder analisar cada uma das situações. Bom, todas essas iniciativas, quando elas entram, né, elas são admitidas ali, elas passam, então, para uma etapa do upstream, que é uma etapa de especificação. O que é isso? Bom, não é porque eu tenho a proposta que ela já está pronta para fazer, né? Eu vou fazer uma especificação de acordo com todas essas políticas de categorização, priorização.
cada responsável ali dentro do portfólio, ele vai detalhar essa iniciativa. Então, ele vai emergir e vai buscar fazer um detalhamento para entender melhor, né, o que é que está sendo solicitado. Tá? E no entendimento da demanda, a gente cria o que a gente chama de tem alguns modelos de business case. Tem um business case específico para você entender melhor o incremento de solução, a construção do MVP, uma visão de inovação, um plano de negócio, um plano de mudanças, né? Um plano de serviço. Esse template, então, a gente utiliza dentro dele, uma parte dele, todos eles têm um business case, que é entender de fato, né, o que está pedindo, por que a gente precisa fazer aquilo, que problemas quer resolver, né, qual a contribuição estratégica, a gente valida, né, essas questões, os owners, as restrições de tempo, budget, tecnológicas, outras. A gente entende quem vai estar envolvido, né, equipes internas e externas, para desenvolver a solução, se existem riscos, né, de fazer e também não fazer, e principalmente o ROI, né? Então, a gente trabalha muito o aspecto de retorno do investimento, toda a parte de WSJF que a gente usa ali para priorizar. Então, tudo isso é feito nesse business case e complementado, então, se for o MVP, as informações para visão do MVP, as informações também necessárias lá para um incremento de solução. E depois de todas essas propostas serem detalhadas, a gente então trabalha, todas essas propostas ficam numa etapa aguardando, né, uma habilitação. Então, a cada 3 meses, né, no caso da BMW, a gente tem um evento, né, existe uma cerimônia chamada Portfolio Enablement. O enablement quer dizer, ele vai coletar o backlog estratégico que já foi detalhado, né, e qualificado, e com base nesse portfólio estratégico, então, a gente cria uma cerimônia de habilitação, ou seja, onde a gente vai priorizar e selecionar aquilo que deve ser feito para o próximo quarter, para os próximos 3 meses. A nossa ideia aqui é aplicar justamente o approach do ágil aí, que traz o quê? Bom, eu tenho ideias, todas parecem boas, mas quando a gente aprofunda, muitas vezes algumas não são tão boas assim, precisam ser canceladas, né? Outras a gente precisa melhorar, outras a gente vai dar seguimento, vai dar andamento. E é nessa etapa do portfólio, no enablement, que nós fizemos então a validação. Poxa, teve várias requisições, a gente priorizou, a gente qualificou as ideias, a gente priorizou as ideias e agora a gente vai levar isso para o comitê do produto, para o comitê estratégico, né? Para o comitê decidir o que deve ser feito ou não, levando em consideração principalmente a contribuição para o negócio, né? E também a nossa capacidade limitada de entrega, né? Nem tudo que se pede pode ser feito, né? Então, aqui a gente leva em consideração muito, ele trabalha muito com o modelo do WSJF, né? Para priorizar iniciativas, não apenas para priorizar features ou algumas situações de produto, mas o modelo do Donald ele nos permitiu trabalhar isso no aspecto das iniciativas. Uma proposta, uma ideia, um projeto pode ser classificado também com WSJF, aonde o cliente, né, a área de negócio, ela estabelece todo o custo do atraso e os times envolvidos ali na entrega, eles trazem, então, o job size. Qual a expectativa, o tamanho estimado, né, que nós vamos, de trabalho, esforço que nós vamos ter para desenvolver esse projeto, essa iniciativa. Com base nisso, né, o WSJF é detalhado dentro do plano do business case das iniciativas, a gente tem toda essa informação lá, e com base nessas inúmeras propostas, a gente tem, por exemplo, um modelo como esse. Aqui nós tínhamos o backlog com 50 propostas e tinha um volume de investimentos aí de $615 mil dentro do quarto, né? A gente levou esse backlog, ele estava mais ou menos distribuído assim, né? A gente tinha lá, olha, todas as propostas que tem lá, elas estão distribuídas em novos negócios e oportunidades, elas vão ajudar a reduzir riscos para o negócio, elas são demandas fiscais e legais, elas são demandas para aumentar a eficiência e qualidade. Cada uma tem um tamanho aqui, e aqui a corzinha, né, é justamente para identificar quem é a área demandante, qual a área de negócio que demanda esses projetos.
A gente aplicou todos os critérios de priorização usando o WSJF, a limitação de budget que nós tínhamos para aquele quarto, que era $375 mil, e consideramos aqui o nosso limite, nosso capacity de 22 entregas, né? A gente tinha uma capacidade de entregar 22 coisas, né, dentro do período, e a gente, na verdade, selecionou 20 propostas. 20 daquelas que estavam aqui foram selecionadas, daquelas 50 que tínhamos à disposição. E apresentamos isso. Então, olha, do que tínhamos, a gente consegue entregar isso aqui, né? Então, vejam que, no fundo, a empresa tem uma série de iniciativas e propostas, mas a maioria delas está aqui, para legal e fiscal, ou aumento de eficiência e qualidade. Redução de riscos não entrou nenhuma proposta, e novos negócios e oportunidades também entrou apenas uma. Então, quer dizer, o quanto a minha empresa inova, eu já consigo visualizar por aqui, né? E isso, então, pode ser demonstrado de outras formas, né? Aqui tem a contribuição estratégica e complexidade de se fazer essas propostas. Aqui uma visão de ambidestria organizacional, quer dizer, o quanto são propostas para sustentar o negócio, quantas são para melhorar o negócio e quantas são para inovar o negócio. Então, isso também é uma forma que a gente pode apresentar as propostas, para que esse comitê estratégico possa decidir se, de fato, é isso que se quer fazer ou se quer analisar e reestruturar, repriorizar as iniciativas, né? Então, é uma forma, né? E o Portfolio Enablement, ele dá justamente essa capacidade de você envolver clientes, demandantes, né? E todo o comitê estratégico na decisão daquilo que deve ser feito ou não. Nós usamos aqui um modelo para toda a parte de controle de capacidade hoje de portfólio. A gente está utilizando uma métrica de fluxo lá, que o Kanban também propõe, que é o throughput, né? Então, qual é a minha vazão de downstream, né? Então, o nosso downstream ele tinha uma capacidade lá de 22 entregas, né? Independente do número de equipes, não importa. O que importa é justamente a nossa média, né? A nossa tendência de vazão do downstream, e nós tínhamos, então, 22, admitimos 20, e aqui a gente tem umas planilhas que ajudam a acompanhar e também calcular, né? Estimar o tempo necessário para você fazer entregas. Por exemplo, aqui tem uma estimativa de 120 entregas, a gente levaria 2,5 quarters, 8 meses, na média, e uma tendência de entregar em 2,73 quarters. Por que a gente consegue isso? A gente acompanha mês a mês, né, a vazão do upstream, vazão do downstream, o débito que vai ficando e como chega, qual seria a nossa capacidade, a tendência de capacidade, de aumento ou diminuição de capacidade. Então, é uma das formas de você trabalhar a previsibilidade, não entrando na complexidade de calcular horas disponíveis e tal. Você trabalha pela vazão média, né? Então, nessa etapa do enablement, a gente vai validar propostas, selecionar investimentos, estabelecer, negociar, declarar prioridades, direcionar o foco de trabalho e decidir com quem, de fato, patrocina isso tudo, né? Equilibrar esse fluxo de acordo com a capacidade de entrega. A ideia também é gerar um pouco de estresse no sistema para que as coisas comecem a entrar um pouco no lugar, né? É também uma das estratégias aí do próprio Kanban. E alinhar aqui OKRs táticos, caso a empresa atue com o modelo de OKRs, né? Estratégicos, táticos e operacionais. Então, é um momento de fazer esse alinhamento também. Bom, essas propostas, quando são admitidas, ou seja, aquelas que são aprovadas, elas passam para uma próxima etapa aqui dentro do portfólio, na etapa agora já de downstream. Quer dizer, olha, temos uma série de propostas que foram aprovadas por trimestre, precisam ser implementadas, elas chegam e são, então, combinadas com todas aquelas demandas que já existem, já estão em curso dentro do trabalho das equipes. E isso, então, a gente trabalha com o que a gente chama de delivery backlog. Então, aqui nesse backlog de delivery, a gente tem um backlog estratégico no upstream e no downstream a gente tem o delivery backlog, onde a gente vai trazer para dentro dele iniciativas que passaram pelo funil do upstream e estão chegando aqui no downstream para serem trabalhadas, ou também vão existir, né? É comum existir demandas que não passam na etapa de upstream em virtude da sua urgência ou da necessidade imediata de serem atendidas, né? Por exemplo, tenho aqui uma integração que precisa ser feita porque fizemos nesse início de trimestre,
fizemos aqui uma fusão com uma outra empresa, precisamos integrar informações, dados, etc. Então, isso pode furar a fila. Obviamente, quem entra na lógica, né? Está chegando agora, é mais urgente, alguma coisa vai ser paralisada, vai ser deixada de lado para que isso seja, de fato, entregue. Porém, tudo isso é rastreado, né? Tudo isso tem os indicadores, tudo isso tem as informações. E aí, esse backlog de downstream, ele acaba sendo também repriorizado sistematicamente de acordo com os interesses estratégicos e, principalmente, a capacidade disponível naquele período, né? E aí, todas essas iniciativas que estão no Delivery Backlog, elas vão iniciar o fluxo downstream e inicia através de um processo de Delivery Planning. O que é esse Delivery Planning? Delivery Planning é um momento em que a gente para as equipes envolvidas no Delivery e faz um planejamento do quarter, né, das entregas do quarter, com todas essas equipes, principalmente aquelas que trabalham, que vão precisar trabalhar juntas, né, para desenvolver um incremento de produto, para desenvolver uma nova solução, MVP, né, vão ter que colaborar, né, com esse delivery. Então, nesse momento, as equipes se reúnem e fazem esse planejamento através dessa atividade de Delivery Planning, que é uma cerimônia, né, todo um evento aí que acontece e que a gente passa por uma etapa de preparação, uma etapa de execução, uma etapa de governança, tá? Dentro da execução, o prepare, o que é isso, né? Bom, todas as equipes vão receber, né, a descrição dos planos de negócio, elas vão estar recebendo toda a parte de itens já priorizados, né, que precisam ser executados. Aqui a gente usa Moscou. O que são esses itens? São épicos, os épicos, né, daquela entrega, né? A gente chama também dos itens aqui do delivery, onde vão estar priorizados aí dentro do Moscou para entender aquilo que deve ter, deveria ter, poderia ter e não vai ter. Um briefing, né? Um detalhamento, uma big story do que está se desejando, né, entregar com cada um dos itens, e cada equipe individualmente faz, então, o seu story mapping, né? Constrói aí o seu plano de entrega previamente, para depois ir para a reunião de Delivery Planning, que é uma reunião de alinhamento dessa entrega. Então, eu planejo aí nos 3 meses o que cada equipe vai fazer dentro desse período e é feito um alinhamento depois final envolvendo todas as equipes, ou seja, todas as equipes aqui, né, elas vão se reunir, vamos montar aqui o Delivery Planning, unindo, né, a entrega de todas as equipes e criando aqui esse mapa único, né, esse roadmap único de entrega, identificando caminhos críticos, dependências, toda a parte de atividades habilitadoras e identificando se há algum fator crítico aí que impeça o sucesso da execução desse trabalho. Com esse mapeamento feito, entendendo como essa execução fica, e aí é uma decisão colaborativa das equipes que estão envolvidas ali, a gente passa por uma etapa de governança dessa entrega. Quer dizer, como é que é feita a governança dessa entrega? Bom, o portfólio, ele interage, então, com essas equipes através das cerimônias, né, que existem dentro do Delivery Governance. Todo check-in semanal, existe um sync quinzenal, existe reviews mensais, existem retrospectivas mensais e também no final de cada delivery, né, de cada planejamento de delivery. Então, esse acompanhamento é feito, né, pelo gestor do portfólio, por quem está fazendo a gestão do portfólio, né, desse produto, dessa área de negócio, dessa value stream, o que seja, e cada equipe aqui trabalha dentro do seu modelo de gestão. O que importa para nós é que as equipes se comprometam a fazer as suas entregas dentro, né, dos ciclos que foram planejados na Delivery Planning. Se são entregas quinzenais, todas as equipes precisam entregar algo quinzenalmente. Se forem entregas mensais, todas as equipes precisam entregar a sua etapa do processo que foi planejado, a sua etapa do produto, dentro daquela entrega mensal. E o portfólio vai ficar cuidando disso. Então, dentro do MW, por exemplo, a gente tem equipes que trabalham com Scrum, a gente tem equipes que trabalham com Kanban, não importa. O que importa é que a cada 15 dias, qualquer equipe tem que entregar sua parte, seu componente naquele ciclo de governança que o portfólio estabeleceu, né, através da Delivery Planning. E a responsabilidade do portfólio é justamente trabalhar na gestão e na governança e na coordenação dessa colaboração entre as equipes, certo?
Então, o que a gente tem depois na governança? A gente tem a aliança que foi formada aqui no Delivery Planning, a gente tem as equipes trabalhando nas mesmas cadências de entrega e a gente tem cada equipe, então, gerenciando a sua execução, né, dentro do seu modelo operacional. O importante é que a gente trabalha aqui, ó, no nível de aliança com épicos e features, né? Na governança também épicos e features, e aqui os times trabalham aí com as suas user stories, trabalham com as suas tags. Tá? Então, essa etapa da equipe, a gestão da equipe, ela não é uma responsabilidade, né, do portfólio. O portfólio vai trabalhar para o resultado, né? Definir as entregas e fazer com que as entregas aconteçam dentro das mesmas cadências para todas as equipes envolvidas dentro dessa execução. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né, de como é que a gente conduz a governança. Existe a planning trimestral, depois tem um check-in semanal com as equipes, tem um sync quinzenal de todas as equipes, tem um review e um commitment quinzenal, mensal, e tem uma retrospectiva final aí em torno desse grande delivery que acontece no processo. Essa delivery review, ela pode acontecer a cada 15 dias, né? O ideal, ou até 30 dias. E aí envolver os clientes para validar essas entregas. Por que você pode usar 15 ou 30? Existem algumas implementações que, às vezes, em 15 dias eu não consigo gerar o valor necessário lá para o meu cliente, até pelo fato de ter uma complexidade, uma infraestrutura tecnológica diferenciada. Então, você pode estabelecer, olha, então de 30 em 30 dias a gente faz a review envolvendo o cliente, mas de 15 em 15 dias acontece a review só de equipes aqui para poder fazer o sync e validar o andamento do trabalho. Importante é que a gente quer trabalhar com isso para validar de forma definitiva o trabalho que foi realizado e também encerrar o ciclo quando é o último ciclo ali de delivery dentro daquele quarter, daqueles 3 meses, né? Então, acontece sempre a colaboração aqui da área de TI com a área de negócio viabilizada pelo portfólio, né? Que está conectando aqui a estratégia com a execução. E aqui, por exemplo, dentro de uma review, o que a gente apresenta todos os delivery goals para relembrar quais eram os goals do delivery. Você tem no nível de times, tem o sprint goal. Aqui a gente tem um delivery goal, ele é maior, ele pode envolver várias equipes, então a gente escala essa perspectiva. A gente demonstra, né, todos os resultados, toda a eficiência que a gente entregou durante esse delivery, esse período, né? Dá toda a transparência do trabalho, né? Através aqui dos follow-ups que a gente faz dentro do Confluence, toda a parte de acompanhamento dos sprints ou dos ciclos, né? Toda a parte de entregáveis, né, estão registrados dentro do Confluence e do Gira. Aqui todas as entregas que nós conseguimos realizar, né, demonstra cada um dos entregáveis que foram produzidos durante esse ciclo de trabalho e já dá uma visão do próximo release. O que nós vamos entregar no próximo quarter, né? Qual a perspectiva de entrega para o próximo quarter, envolvendo aí N equipes dentro do processo. Então, você já tem um backlog aqui do que a gente vai entregar no próximo período de trabalho, tá? E aí, o que a gente quer? Justamente dentro do processo do Flaps, aí falando um pouquinho mais, a gente tem os ciclos de governança que estão se conectando aqui, né? Estratégico, tático e operacional. Justamente a gente unificou aqui para essa governança mínima viável uma gestão de deliveries num ciclo igual a uma gestão de orçamento, igual ao mesmo ciclo de uma gestão de OKRs. Então, a gente tem tudo isso dentro dos mesmos ciclos estratégicos, táticos e operacionais, sendo que o estratégico, o foco é muito mais o ano e o tático operacional, mais um aspecto de trimestres, né? De quarters, né? E aí, obviamente, dentro de cada um deles, a gente tem os planejamentos, os check-ins, os syncs, reviews, as retrospectivas que acontecem em ciclos menores, né? Dentro desse período, tá? Importante ainda nesse legal, fizeram tudo isso lá, mas quais foram os ganhos com a mudança? Tá? Então, a gente foi levantar, a gente apurou todos esses ganhos, e um dos primeiros ganhos foi justamente a satisfação do cliente e o reconhecimento da TI. Quer dizer, a gente teve declarações aí de diretores, gerentes, né,
parabenizando o trabalho, o novo formato, a transparência que foi oferecida, a qualidade daquilo que estava sendo entregue, a própria rapidez com que a gente conseguiu solucionar alguns problemas, e isso, gente, é uma coisa difícil de conseguir dentro das organizações, né? Um reconhecimento aberto e declarado de que as coisas realmente agora estão funcionando e estão trazendo os resultados que se espera. Depois, dentro desses 120 dias que nós trabalhamos, a gente identificou algumas coisas, né? Redução de custos, aumento de produtividade, principalmente a redução do lead time. A gente fez uma análise, né, do trabalho que foi feito durante 14 meses por essa mesma equipe, né? E ela investiu 760 mil, ela tinha um time de 5 pessoas e ela conseguiu entregar quatro coisas, né? No caso aqui, a gente está avaliando Data Analytics, então ela conseguiu entregar 4 dashboards, tá? Depois do fluxo implementado, nesses 120 dias, a gente gastou 300 mil, né? A gente tinha um time de 4 pessoas, a gente conseguiu entregar 8 coisas e ainda refazer algumas coisas que estavam na infraestrutura daquelas 4 primeiras que foram feitas, e isso em 3 meses. Então, ele conseguiu reduzir aí 80% o custo de entrega. A gente tinha lá um custo médio por dashboard de 190 mil, a gente reduziu esse custo para 37.500, tá? A gente aumentou 10 vezes a capacidade de entrega com menos pessoas. Então, isso é um ganho muito grande de produtividade. Reduzimos 90% o lead time, né? E reduzimos ainda 20% o tamanho da equipe, tá? Então, isso é muita coisa, né? Para um curto espaço de tempo e principalmente pelo retorno que se esperava dentro do processo, tá? Outros ganhos que nós tivemos nessa questão da implementação desse modelo. A gente reduziu 50% a abertura de demandas, né? Demandas bobas ou de demandas assim que não tinham significado, elas não foram mais feitas. Por exemplo, eu não gostei do mapa porque o mapa está azul, queria que o mapa fosse vermelho. Isso não tinha mais tipo de pedido, porque isso é uma coisa desnecessária. A informação está lá, ela está adequada, né? Eu não gostei do botão aqui na direita, põe o botão na esquerda. Esse tipo de coisa não apareceu mais, esse é o mínimo, né? Mas tem várias outras demandas que vinham sem pé nem cabeça. A gente começou a descartar ou resolver demandas já no upstream. Muita coisa que as pessoas pediam, elas não tinham se dado o trabalho ainda de analisar se isso já não estava disponível num outro dashboard, se não estava numa outra parte do sistema. Então, elas abriam a demanda e antes, quando chegava direto para a equipe de desenvolvimento, a equipe já colocava no backlog e saía fazendo. Isso parava a equipe, tirava o foco da equipe para resolver questões, né, que não necessitavam. Outra, a pessoa não sabia usar a ferramenta, então ela abriu um pedido de mudança, de alteração. Então, a gente conseguiu reduzir 30%. Também novas demandas que foram descartadas lá no upstream, né? Não estou dizendo nem na fase do enablement, porque o enablement é muito difícil você dizer, não vou fazer, eu só não vou fazer agora. Ela vai ficar lá no backlog, um momento ou outro, se ela for viável e adequada, se faz. A gente conseguiu aumentar a visibilidade do trabalho em progresso, a gente sabe tudo que está em fase de upstream, tudo que está em fase de downstream, e teve um planejamento ao longo de toda a cadeia colaborativa, né? Por mais que uma das value streams envolve o PMO, mas o PMO tem um trabalho importante dentro do processo, é ele que habilita as propostas daquela value stream, e a gente conseguiu criar um meio de conectar e se conectar com o PMO e trazer ele para participar desse processo e fazer a integração do negócio com a TI, com os fornecedores. E o trabalho, de fato, agora começou a ficar 100% dele concentrado em interesses estratégicos, né? Então, quer dizer, ninguém mais trabalha em coisas que não têm justificativa estratégica para se estar operando, tá? E a gente aprendeu muita coisa, que esse modelo pode trazer mais transparência, dar direcionamento, demonstrar o esforço e impacto nos negócios, ganhar mais autonomia, flexibilidade. A gente percebe mais motivação e envolvimento das pessoas para com o trabalho. A TI precisa e pode atuar nesse formato de hub, fornecendo a solução completa, que antes não se via a TI como algo que pudesse realizar esse trabalho. Que as demandas não ficam mais perdidas, né? E isso aumenta a confiança das pessoas. Eu preciso de uma informação sobre um projeto, sobre uma demanda. A TI tem toda a informação disso, está transparente, inclusive para o próprio demandante acessar o Gira e consultar o status, o andamento do trabalho. O modelo ajuda a alcançar a agilidade organizacional, isso é constatações do cliente, não foi nem coisas nossas.
e que o tracking, né, criar, executar, entregar e suportar, vai potencializar toda a agilidade que eles até então acreditavam que tinham dentro do contexto, né? E aí a gente teve alguns desafios, obviamente, dentro desse processo. Fazer as pessoas acreditar na mudança, aliar a mudança com entrega de resultado, isso nem sempre é possível, né? Então, é um desafio você ter que entregar algo importante, ao mesmo tempo fazer mudanças, superar o histórico de mudanças mal-sucedidas que a empresa já tinha, tentativas que não funcionaram, comprometer todos os responsáveis dentro daquele fluxo, né? Trazer PMO, trazer liderança, trazer área de negócio, para que se comprometam de fato dentro do processo, tangibilizar esses benefícios de mudança foi um desafio também para metrificar e levar todo esse retorno de investimento para a empresa, suavizar o impacto da mudança, né? Então, a gente testou muito bem o modelo, inicialmente com Data Analytics, depois já trouxemos Salesforce, trouxemos RPA, por último ficou SAP, que foi um plug and play, só mudou o formato de gerenciar as demandas, inclusive migramos todas as demandas que estavam em um outro sistema para dentro desse modelo, né? Fizemos uma migração de dados para poder iniciar o processo e trazer tudo para dentro de uma única visão, de envolver as lideranças, né, na mudança, entregar os resultados que a gente se comprometeu no início e desenvolver um pensamento estratégico, né? Todos começaram a ter que pensar estrategicamente. Olha, eu vou fazer aqui um relatório, isso contribui para a estratégia? Eu vou especificar um relatório, isso contribui para a estratégia? Então, tanto o negócio como o TI tiveram que começar a pensar estrategicamente dentro desse ciclo, né? E aí, depois desses 120 dias, quais são os nossos próximos passos aqui dentro do ambiente? A gente está ampliando, então, as métricas de fluxo e performance do portfólio para poder dar mais visibilidade. A gente vai expandir a atuação do Hub para outras frentes também, até em outras áreas da organização. Implementar uma gestão ágil de fornecedores, a gente já está com esse modelo já bem avançado, todo um processo, uma documentação, uma avaliação de fornecedores, uma RFP específica para poder selecionar fornecedores que se adequem dentro desse modelo de gestão ágil que a TI da BMW está propondo, estabelecer essa governança ágil para a TI muito focada em cima do Innovation Accounting, que é para poder estimular e demonstrar por meio da contabilidade da inovação, o quanto a TI está contribuindo para a inovação do negócio, e depois fomentar a melhoria contínua aí. A gente quer trabalhar com os 3 P's de processo, pessoas e produtos, está continuamente evoluindo e alinhado, né, com as novas demandas, com a visão de futuro dos produtos e dos processos aí da própria organização. E para você ter uma ideia, o que é que nossos sponsors, aí, stakeholders dizem. Então, o Ali aqui foi o primeiro portfólio management lá que a gente preparou. Ele tinha um desafio bastante grande, que é cuidar justamente dessas frentes de RPA, Salesforce, SAP. SAP não está com ele, é outro colega, mas Data Analytics, RPA e Salesforce estavam muito na mão dele. E ele disse, olha, a gente permitiu dar grande espaço em um curto período de tempo, a gente mudou a forma de trabalhar, estruturou processos e equipes, teve mais flexibilidade, geramos mais valor e podemos pensar no futuro sem esquecer do trabalho presente, né? O Alexandre aqui, que é um manager da outra área, da outra value stream, né? Que o modelo todo nos levou a discussões, reflexões, a gente pôde respeitar as expectativas, as dificuldades, dores, né? A realidade deles, e que eles sabem que a gente tem desafios, mas que, de fato, agora tem um guia que vai facilitar todo esse processo, toda essa transição. E, por fim, mais importante, era o nosso patrocinador principal, que era o André, e o que o André vê dessa mudança. Esse que agora, de fato, ele consegue ver essa IT orientada a valor, trabalhando de forma sinérgica, alinhada com as necessidades do negócio, né, causando impacto rápido, com mais qualidade. E, principalmente, né, que a gente conseguiu, com o modelo, ajudar rapidamente a estruturar esse centro de competência, planejar, priorizar e produzir valor, primeiro, sem nenhum custo adicional, sem aumentar a headcount, com uma abordagem leve, colaborativa, adaptativa e evolutiva, né? E o principal ainda foi não precisar internalizar novas competências, né? Podemos potencializar pessoas que já estavam na organização para que, de fato, assumissem essas novas responsabilidades aí em torno desse fluxo otimizado que a gente implementou aí na boca, né, desse hub e também na frente de cada um desses produtos aí que eram atendidos.
Bacana, gente. Uma visão rápida aí do nosso portfólio management e eu fico grato aí pela oportunidade. Vou passar depois o link para vocês poderem fazer a download dessa apresentação e tê-las aí com vocês. Onde? O que a gente pode falar? Pode. Foi fantástico. Só isso que é o mínimo. Eu agradeço, a gente agradece aí muito essa apresentação. Foi assim uma aula desse case assim muito muito bacana. Depois a gente vai também disponibilizar no nosso canal, nas nossas redes sociais, essa apresentação, assim como o vídeo, como eu falei desde o início. Temos aqui já algumas perguntas para o Andy, mas antes de a gente fazer, eu queria tirar uma foto de quem está presente, quem não se importar aí, puder abrir a câmera para a gente poder tirar uma foto da gente que está aqui presente. Andy, você pode, por favor, só tirar um pouco da partilha da tela, para gente tirar aqui uma foto. Quem puder aí abrir a câmera para a gente poder tirar a foto muito rapidamente, fazer uma pose aí. Nós disponibilizamos também um link para satisfação aí dos presentes. Isso é muito importante para a gente pode estar sempre melhorando, né? Assim como na agilidade, a gente sempre tem que fazer as melhorias, né? E essa melhoria a gente faz com a resposta de vocês nesse formulário. Quem puder aí responder, por favor. Não sei se mais alguém quer abrir a câmera para a gente tirar aqui a foto. Assim que tu disseste foto, fugiram uma data deles. Depois também coloquem aí no chat onde vocês estão, qual é a cidade e o país que vocês estão, para a gente poder ter aqui uma ideia. Vou tirar aqui então a foto. Atenção, 1, 2 e... O Eduardo sempre com essa saudação, né, vulcânica, né? Vulcana. Calma. Porque é uma saudação que resume basicamente o que a gente precisa na vida. Vida longa e próspera. Saúde e realizações. Deixa eu tirar aqui mais uma, muito rapidamente, só para deixar... Lá, 1, 2 Deixa eu arrumar o cabelo aqui, vai. Deixa eu... Eu e o Andy, aí a gente tem que passar muito tempo no salão, cara, lá no barreiro, para ajeitar aqui, porque não é fácil não, Andy? Não, eu diria... Eu quando chegar a essa altura, eu tenho de ir ao Barbário e começo a ir à loja de ferramentas, que é para comprar os discos de polimento. Andy, eu não sei se você quer deixar aquela última página a aparecer, ou se a gente pode continuar aqui da forma que está com as perguntas. Não tem problema não, gente. Se precisar de alguma informação, eu capto aqui novamente. Mas pronto, vai ficar tudo disponibilizado. Solange, se você puder, por favor, fazer as perguntas, por favor. Sim. Bom, Andy, eu também agradeço pela sua apresentação, né? É um caso, assim, muito amplo e complexo, né? E imagino as dificuldades, e a pergunta é essa, se você pode resumir, você apresentou os desafios, as aprendizagens, mas se você pode falar de algumas dificuldades que vocês tiveram, alguma coisa que vocês tiveram que mudar no meio do caminho. As dificuldades são, elas são aquelas, eu acho que todos enfrentam, né? Primeiro é assim, você tem sempre as pessoas que bloqueiam a mudança. Você tem vários fatores ali que bloqueiam a mudança, e aqui não foi diferente. Você tem lideranças, às vezes, que não acreditam no processo, você tem a própria liderança, algumas lideranças envolvidas no processo em si, elas não acreditam, elas procuram deixar para depois, vamos ver se vai dar certo lá, daí depois eu vou aderir, né? Algumas outras nós tivemos que usar um pouco de influência hierárquica aí para que de fato as coisas acontecessem, né? Mas é um pouco do inatismo, né? Vou ficar aqui, vou esperar ver como vai acontecer lá, se der certo aí eu vou, e mesmo dando certo, às vezes ainda assim tem um certo nível de insegurança, né? Primeiro porque a agilidade ela tem por trás dela um fator muito importante que é tirar as coisas debaixo do tapete.
E outra coisa é tirar as pessoas de trás da moita. Não dá mais para ficar escondido. Você tem que trabalhar, tem que pôr a mão na massa. E muitos gestores ou líderes aí estão acostumados estão muito no operacional, né? Muito envolvidos aí na operação, não conseguem trabalhar no aspecto de coordenação efetiva, de pensar estrategicamente. Isso mexe até na zona de conforto deles, né? Então, a grande questão aí é a gente vai mudando as estratégias, né? Tudo bem, não quer avançar naquela VSM, vamos fortalecer ainda mais essa que está a fim de fazer. Então, a gente para o trabalho lá, vamos organizar melhor lá, vamos treinar melhor essas pessoas, vamos conscientizar melhor essas pessoas, vamos sensibilizar mais elas, mas enquanto isso a gente põe para correr essa que está querendo. E aí, quando a gente começou no primeiro produto naquela, nós já estávamos no quarto aqui, né? Então, o primeiro mostrou valor para todo mundo, eles continuaram incrédulos, criando impedimentos. Ah, tem o PMO, ah, tem isso, ah, tem aquilo. Vamos trazer esse pessoal para conversar com a gente, vamos envolver essas pessoas na mudança. E, enquanto isso, a gente continuou correndo aqui, né? Quando eles viram que não dá mais, o pessoal já está lá no quarto serviço, lá, aqui vai chegar em nós, vamos ter que fazer. Opa, aí vamos, entendeu? Mas até então, essas coisas aqui acontecem. E aí a gente trabalha em cima disso, né? Trabalha em cima desse movimento. Quando o resultado foi demonstrado, só para terminar, sim, quando o resultado foi demonstrado, aí a gente ganhou o patrocínio do CFO, que é o coordenador aí dessa área, e aí a coisa ficou institucionalizada. Porque a minha estratégia no início foi assim, André, até onde vai a tua autonomia? Vamos trabalhar dentro dela, para não precisar escalar a decisão. Então, tudo que a gente vai fazer aqui vai ficar dentro da tua alçada de decisão. Porque como é uma empresa complexa, grande, mundial, tem coisa que vai escalar, e isso vai impedir a gente de avançar. Vamos trabalhar dentro da nossa autonomia. Né? E aí isso de fato aconteceu. Quando os resultados foram apurados, a gente só apresentou os resultados. Foi feito isso, ganhamos isso. Dá para ampliar? Opa, vai fundo. É isso que eu quero, né? Sim, você até está falando uma coisa interessante, porque quando nós falamos de agilidade, e é o que as pessoas têm afirmado muito, é que nós não estamos falando de frameworks, metodologias. Você mesmo disse, vocês usaram o Kanban, usaram o Jira, e a dificuldade foi com as pessoas. Então, quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de pessoas. Com certeza, com certeza. Quando as pessoas se convenceram, aceitaram a mudança, gente, é muito fácil, né? Quando as pessoas querem. O problema é quando as pessoas não querem. Sim, aí a gente tem que ficar encontrando meios aí de superar todas esses bloqueadores aí, né? Sim. É isso aí, egos mesmo, Paulo, é isso aí, muito ego. Andy, outra pergunta. Quem fica responsável pelo processo da release? Pacote para a produção. Tem algum papel? Quem faz a sincronização dos times? Caso tenha mais que uma tribo. Uhum. Como funciona ali? Justamente tem esse papel do portfólio manager ali. São vários portfólio manager. Quem é que assumiu esse papel de portfólio manager? Na BMW, nesse caso aí, eles têm um papel chamado ITPO. Tem algumas questões, os nomes lá que eles criaram em virtude de outros nomes que eles têm de PO em outras unidades que não poderia usar, porque o PO tem uma outra conotação. Então, digamos que o antigo Project Manager, ele virou, ou Delivery Manager, ele virou o ITPO. Então, na TI tem um ITPO que justamente é responsável por conectar o negócio com os fornecedores e fazer os planejamentos colaborativos ali com as equipes de entrega. Então, é ele que faz a governança de cada delivery de seus produtos. Então, se eu sou ITPO do Salesforce, todo o planejamento das entregas de Salesforce passam por mim, né? E eu faço, então, o alinhamento e a coordenação do trabalho das múltiplas equipes envolvidas no Salesforce, né? Então, se eu preciso ter uma integração Salesforce com SAP, eu vou reunir as equipes que vão trabalhar nessa iniciativa, eles vão planejar juntos a entrega e cada um assume o seu pacote de serviço dentro dessa execução, como se fosse uma tribo, né? Cria ali uma conexão entre tribo SAP, tribo Salesforce, e vão ter um planejamento de entrega colaborativa juntos. E eu, como ITPO, Portfolio Manager,
vou estar fazendo o quê? Check-in semanal para ver como é que está andando o trabalho deles, né, individualmente, um sync quinzenal para que eles se reúnam e consigam demonstrar o avanço do trabalho e aí fazer uma retrospectiva, etc. e tal, remover impedimentos. E se a release foi planejada para cada 30 dias entregar produto, software funcionando, eu trago o cliente junto aqui, conecto as equipes e mostro o resultado do trabalho e aí replanejo a próxima etapa. E assim sucessivamente. Ok. Até tem mais uma pergunta e depois eu vou abrir para as duas pessoas que estão com a mãozinha levantada, ok? Tá bom. Para o sucesso com o modelo implementado, você acredita que foi apenas pela sua implantação ou engajamento das pessoas durante a implantação que deu robustez? Isso inclui clientes, direção e membros dos diversos times. Aí a gente tem que colocar assim, vamos imaginar que no mínimo meio a meio, tá? O modelo tem uma proposta muito bacana e ele força a integração das pessoas. Mas se eu fosse colocar assim, fator decisivo é 80-20. 80% é as pessoas, 20% é o processo. Só que se eu não tiver um processo, né, de construção que envolva as pessoas, né, a estratégia de implementação que envolva as pessoas, não vai ter modelo nenhum que proporcione isso. É como a gente diz, a filosofia do Flaps ela é colaborativa desde a implantação, da construção, da mudança até efetivamente seu uso, sua aplicação. E leva em consideração e prioriza as pessoas, né? Traz uma ideia, um guia de como fazer, mas precisa das pessoas. Vamos colocar 80-20. 80% depende das pessoas, 20% depende dos processos. Ok. Como funciona, mais uma pergunta aqui, como funciona a governança dos itens de trabalho? Estratégico fica com OKR e épicos? O tático atua na criação, definição das features vinculadas aos épicos? Diferente dentro do Gira. A gente trabalhou assim, ó, um produto ou um grande projeto, um grande programa, ele entra como uma saga. Ele entra um nível acima. No estratégico, tudo é saga. Quando ele vai para o tático, ele é quebrado em épicos. A governança do portfólio vai sagas épicos. E quando ele vai para as equipes, aí entra em User Stories e Tasks, certo? Então, User Stories e Tasks é responsabilidade das equipes. Não que o portfólio não possa ver, o portfólio enxerga isso, porque está tudo conectado no Gira. Mas a gente faz a governança por meio das sagas e dos épicos. Aí você diz, tem o dashboard XYZ lá. Ele foi desenvolvido, terminou a saga? Não, o épico, o desenvolvimento acabou. Mas chegou uma mudança, é criado um novo épico vinculado àquela saga. Então, tem todo o histórico de desenvolvimento daquele produto, daquela saga dentro do Gira. E hoje a gente consegue ver a saga, quem trabalhou nessa saga, quem está trabalhando, tudo que foi desenvolvido naquela saga, né? E também consigo saber da equipe para quais épicos ela trabalhou e quais sagas ela contribuiu, né? Então, isso tudo é uma via de cima para baixo e de baixo para cima. Ok. Bom, eu vou abrir agora para o Ibson, que está com a mãozinha levantada. Só um minutinho, por favor. Nós temos aí ainda duas perguntas do Ibson e do Sim. Do nosso amigo. Do Alisson. Do Alisson. Aqui. Botar o Alisson. Dois podcasts aqui. Mas antes de fazer a pergunta, Andy, porque as pessoas já estão começando a dar a hora, como é que a gente faz para a gente te achar, para colocar, para ver também os cursos de Flaps, do PAC, do PALC? Gente, pode me seguir no LinkedIn, Andy Barbosa, tudo junto. Vai ser fácil me conectar lá. E a minha rede social principal é o LinkedIn. Então, se quiserem falar comigo, pode me acionar por lá. É o meio mais fácil de chegar até mim, até eu. Eu, particularmente, sou fã do Flaps. Eu fiz os 3 cursos de Flaps com o Andy e sou muito fã. Acho esse modelo fantástico. Bom, tem vamos aí abrir flapsmodel.com. Lá tem muito material. Podem fazer o download, utilizar. Fiquem à vontade. Maravilha. Ibson, é contigo. Beleza. Amigo.
Bom, Andy, maravilhosa apresentação, show de bola, muito bacana. Eu estava aqui meio que dividido aqui, mas o que acontece? Eu não sei se na apresentação, eu peço desculpas, as pessoas sempre perguntam assim, cara, para você implementar isso, quanto tempo durou? Qual o tempo que dura, né? Já perguntaram para você nisso, quanto tempo vai durar isso, né? Acho que uma das perguntas, sempre que a gente fala sobre qualquer tipo de transformação, né, de comportamento, atitude de uma empresa, né? Quanto tempo você levou para chegar, né, nesse nível de até para se apresentar, né, esse resultado aí? Quanto tempo? Em dias, meses, anos? 120 dias. 120 dias. Desde o início, o setup e todo. O modelo, o guia, ele acelera a implementação, né? Então, a gente já tem todas as estratégias já pré-definidas de como abordar cada etapa do processo. E chega com uma proposta bem alinhada e só adapta de acordo com a realidade do contexto, né? É bacana, gostei de saber disso, porque todo mundo pergunta sempre tempo, né? Quais são os limites de início e fim. Beleza, respondido, meu amigo. Obrigadão. Se não entregar valor rápido de mudança, também... A gente montou uma estratégia para entregar valor de mudança rápido, senão também não dá certo. Sim, digamos que o nosso tempo de mudança vai depender da paciência do sponsor. Perfeito. Vai lá, Alisson. Grande Alisson. Primeiramente, boa tarde. Parabéns, Andy. Cheguei no 30 finais, aí estava em outras reuniões. Faz parte, né, do home office. Mas, assim, do que eu vi, e acompanho um pouco das publicações, eu não fiquei que nem o George fazer os treinamentos ainda, está no backlog e tudo. Mas um ponto que eu vejo, como tu deu um exemplo agora de 120 dias, de trazer realmente Flaps, aplicar no cliente e começar a mostrar resultado, porque cada cliente tem uma cultura, são pessoas, e como falou, 80% são pessoas. Então, sempre eu vou trazer muito isso, e é um ponto que eu e o Wilson a gente vai conversar também em outros eventos por aí, mas um ponto que eu falo muito é o seguinte, por mais que e ter um Flaps, tu trouxe essa abordagem, assim, e anos de estudo, de prática, de experiência, vivência, aprendizado, errando, aprendendo, enfim, né, faz parte. Quando a gente trabalha com clientes que no começo não compra a ideia, porque quando falou mostrar resultado, é perfeito, quando a gente mostra resultado, trazendo agilidade como meio para entregar valor, é perfeito, a gente começa a ter outros voos, tenta também escalar agilidade, todo mundo bate nas tuas costas, massa, tá dando certo, mas até chegar no tapinha nas costas, demora, né? Um exemplo deu foi 120 dias. Aí eu te pergunto, tirando pessoas, o que é que mais impacta no início de tu trazer realmente uma abordagem, trazer o Flaps, eu não vi isso no método e tudo, mas trazer o Flaps no começo, né? No início, e até o ponto, vou dar um passo para trás. Como vender quando começa a chegar para o cliente apresentando essa abordagem, que vai dar resultado, tu pode mostrar alguns cases, mas tem clientes que às vezes não, mas aqui é diferente, sempre foi assim. Enfim, é bem robusta a pergunta, mas é mais para entender o início. A gente tem alguns diagnósticos que a gente faz e, através do diagnóstico, a gente consegue mostrar uma série de ineficiências que a empresa apresenta e, obviamente, aí o Flaps tem várias formas de abordar essas ineficiências, né? Então, se eu for iniciar um trabalho por times, eu tenho como demonstrar a ineficiência das equipes numa série de fatores e uma série de diagnósticos que a gente consegue apurar, de fluidez, de ambiente, de maturidade ágil, né? Então, a gente, através dessas aspectos, você está rodando ágil aqui, você diz que é ágil, mas olha quanta ineficiência você tem, né? A gente consegue demonstrar isso e vender essa melhoria. A gente tem toda a parte de agilidade tática, que também a gente monitora na parte de gestão de produtos e gestão de portfólio. Então, é um outro diagnóstico que também pode demonstrar todos os pontos e problemas que a organização tem, por mais que ela diga que tenha, mas a gente tem o diagnóstico que consegue demonstrar os pontos de desatenção e disfunções. E a gente finalizou, e eu já apliquei, a parte agora de maturidade estratégica da organização, que é um outro diagnóstico. Então, ali a gente aponta uma série de outras questões, e aí a gente tem os pontos de como é que a gente pode ajudar em cada um desses itens, né?
estratégico, tático, operacional, né? Então, para você ter uma ideia, eu finalizei ontem um trabalho de planejamento estratégico, né, na organização, que está se orientando para cliente, que está se orientando para valor, que está se orientando para a agilidade organizacional, exponencial, etc. E a gente tinha lá, no caso, uma questão de maturidade estratégica da organização de 64%. Ela deveria estar no mínimo em 90%. E todos os pontos de atenção que a gente deveria levar em consideração. E no final, um dos KRs, né, um dos objetivos estratégicos definitivamente transformar a empresa, né? Nós queremos ser uma empresa realmente exponencial. Esse é um dos objetivos. E os KRs que estão lá é o seguinte, um dos KRs é aumentar a maturidade estratégica e o outro, aumentar a maturidade ágil das equipes. E a gente vai monitorar por isso. Então, tem uma série de ações que vão desencadear de lá. Então, hoje, a gente não convencer agilidade por agilidade, não convence ninguém. Eu só consigo convencer as empresas a investir se ela perceber que ela vai ter algum ganho. E, normalmente, econômico e financeiro. Eu sempre vinculo isso. Não adianta só mostrar a equipe vai ficar mais feliz, tá bom? Mas quanto isso me dá de retorno financeiro? Então, eu sempre levo isso para o lado da matemática. Né? Quanto vai economizar de dinheiro, quanto vai ganhar de dinheiro. E isso ajuda a sustentar e ganhar patrocínio positivo para a mudança. Né? É desafiador, mas é a única forma de você conseguir elevar os níveis de aplicação e ter mais liberdade para poder atuar com as frentes de mudança que a agilidade exige. Obrigado, Andy. Muito bem, muito boa, muito bom as respostas aí. Já estamos aí no finalzinho do nosso evento. A Solange vai deixar aí um recado aí para o pessoal que ainda está presente. Solange, por favor. Sim, o recado é sobre o nosso próximo evento, que vai ser no dia 22 de outubro, que vai ser sobre a documentação na agilidade. Então, esse evento é um evento em parceria entre o Heart of Agile Portugal, o Pipoca Ágil com o Ibson, o Agiliza Ceará com o Alisson. Bacana. E, né, serão algumas comunidades, né, que estão promovendo esse evento, e nós estamos convidando alguns agilistas, entre eles tem aqui o Eduardo, que também vai falar. Teremos o Eduardo, o Antônio Muniz, o Felipe Oliveira, teremos um pessoal que está aí atuante na área que vai falar de documentação. Então, vai ser muito legal esse evento, a gente já vai começar a divulgação, vai ser no sábado, dia 22 de outubro. 22. Não percam, se inscrevam. Parabéns, vai ser bem bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. A comunidade é que fortalece todo o nosso ecossistema aí. Com certeza. Olha, eu, Solange, Manuel, todos do Rush of Agile, agradecemos aí o seu tempo, Andy, essa apresentação, essa disponibilidade que você teve. Logo de início, você sempre aceitou o nosso convite. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado a todos que ficaram aí até agora. Vamos deixar disponibilizado aí, depois no nosso canal no YouTube, essa apresentação gravada. O material também será disponibilizado. Quem ainda não entrou no nosso chat no WhatsApp, por favor, entrem, www.heartofagile.pt. Tem todas as nossas redes sociais. E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para todos, uma boa noite, boa tarde. Gente, prazer em revê-los aí. Fica por aí. Prazer aí, Ed. Parabéns. Tchau, gente. Valeu. Um abraço, gente. Bye, bye. Tchau, tchau. Muito bom. Valeu, Jorge. Valeu, Solange. Valeu, um abraço. Tchau.